Seja parte de uma experiência de pensamento elevado com as palavras de Krishnamurti. Prepare-se para desafiar suas crenças e expandir a sua compreensão da existência. Parece estranho que não possamos encontrar uma maneira de viver na qual não haja conflito, confusão, nem desdita, a não ser grande abundância de amor e de consideração. Lemos livros de pessoas intelectuais que nos dizem como a sociedade deve ser organizada, econômica, social e moralmente. Então recorremos a livros de escritores religiosos e de teólogos com suas ideias especulativas. Aparentemente é muito difícil para a maioria de nós descobrirmos uma forma de vida que seja dinâmica, pacífica, cheia de energia e claridade sem depender de outros. Supõe-se que somos gente muito amadurecida e sofisticada. Os maiores entre nós vivemos duas guerras espantosas, revoluções, levantamentos e toda forma de infelicidade. E apesar disso, aqui estamos em uma manhã encantadora, falando de todas essas coisas, esperando possivelmente que nos diga o que fazer, que nos mostre uma maneira prática de viver, de seguir alguém que nos possa oferecer alguma chave para a beleza da vida e a imensidão de algo além da rotina diária. Me pergunto, e também podem fazê-lo vocês, por que escutamos aos outros? Por que não podemos encontrar claridade por nós mesmos, em nossas próprias mentes e corações, sem distorção alguma? E por que temos que estar recarregados de livros? É que não podemos viver sem perturbações plenamente, com um grande êxtase e realmente em paz? Esse estado de coisas me parece muito estranho, na verdade, mas assim é. Me perguntaram alguma vez se é possível viver plenamente sem esforço nem luta. Estamos nos esforçando constantemente por mudar isso, transformar, suprimir isso, aceitar aquilo, por imitar e por seguir certas fórmulas e ideias. E não estou seguro de que nos tenhamos perguntado alguma vez se é possível viver sem conflito, não em isolamento intelectual ou de maneira emocional, sentimental e mais bem confusa, a não ser viver sem nenhuma classe de esforço absolutamente. Porque o esforço, não importa o agradável ou desagradável, satisfatório ou proveitoso que possa ser, deforma e corrompe a mente. É como uma máquina que está sempre moendo, que nunca funciona brandamente e que, portanto, se desgasta muito em breve. Então, alguém se faz a pergunta, e acredito que é uma pergunta importante: se for possível viver sem esforço, mas ao próprio tempo sem voltar-se preguiçoso, solitário, indiferente, falto de sensibilidade, sem converter-se em um ser humano inativo. Toda a nossa vida, do momento em que nascemos até que morremos, é uma luta interminável por nos adaptar, mudar ou chegar a ser algo. Esta luta e conflito trazem confusão, embotam a mente e nossos corações se tornam insensíveis. É possível, portanto, não como uma ideia ou como algo sem esperança, além de nosso alcance, encontrar uma maneira de viver sem conflito, não só no superficial, mas também muito profundo no assim chamado inconsciente, nas profundidades de nosso próprio ser. Possivelmente, essa manhã, possamos penetrar profundamente nessa questão. Acima de tudo, se pergunta por que inventamos os conflitos, sejam prazenteiros ou desagradáveis, e, se for possível, terminar com eles. Podemos pôr fim a isso e viver uma classe de vida totalmente distinta,
com grande energia, claridade, capacidade intelectual, racionalidade, e assim ter um coração pleno de abundante amor no verdadeiro sentido da palavra? Acredito que devemos dedicar nossas mentes e nossos corações a investigar esse problema e a nos compenetrar dele completamente. É óbvio que o conflito existe devido à contradição em nós mesmos, a qual se manifesta exteriormente na sociedade, na atividade do eu e do não eu, quer dizer, o eu com todas suas ambições, impulsos, empenhos, prazer, ansiedade, ódio, competição e temores, e o outro que é o não eu. Existe também a ideia sobre o viver sem conflitos ou sem desejos contraditórios, empenhos e urgências. Se nos dermos conta dessa tensão, podemos ver em nós mesmos os puxões das demandas contraditórias, das crenças opostas, das ideias e empenhos. É esta dualidade, esses desejos opostos com seus temores e contradições, o que origina o conflito. Acredito que isso é bastante claro, e se o observarmos em nós mesmos, idêntico padrão se repete uma e outra vez, não só na vida diária, mas também no assim chamado viver religioso entre o céu e o inferno, o bom e o mal, o nobre e o ignóbil, o amor e o ódio, e etc. Se me permite sugeri-lo, peço a vocês, por favor, que não escutem meramente as palavras, mas sim observem a si mesmos em forma não analítica, usando ao que os fala como um espelho no qual vocês se veem como realmente são, de maneira que, ao olhar nesse espelho, deem-se conta do funcionamento de suas próprias mentes e corações. Podemos ver como toda forma de divisão, separação ou contradição, dentro ou fora de nós mesmos, indevidamente engendra conflito entre a violência e a não violência, nos dando conta desse estado de coisas, tal como é, em realidade é possível terminar com ele, não só no nível superficial de nossa consciência, em nossa vida diária, mas também profundamente nas mesmas raízes de nosso ser, de maneira que não haja contradição, nem demandas ou desejos contrapostos, nem atividade alguma da mente dualista e fragmentária. Agora, bem, como vamos fazer isso? Fabricamos uma ponte entre o eu e o não eu, o eu com todas suas ambições, impulsos e contradições, e o não eu, que é o ideal, que é a fórmula, o conceito. Estamos sempre tratando de construir uma ponte entre o que é e o que deveria ser. E nisso há contradição e conflito, e dessa maneira desperdiçamos todas nossas energias. Pode a mente cessar de dividir e ficar completamente com o que é? Existe conflito algum na compreensão do que é? Eu gostaria de entrar nessa questão enfocando-a de forma diferente, em relação com a liberdade e o temor. A maioria de nós desejamos liberdade, mesmo que vivemos em atividades egocêntricas e passamos os dias interessados em nós mesmos, em nossos fracassos e realizações. Desejamos ser livres não só no político, o qual é comparativamente fácil, exceto no mundo das ditaduras, mas também livres da propaganda religiosa. Qualquer religião, antiga ou moderna, é obra dos propagandistas e, portanto, não é religião absolutamente. Quanto mais sérios somos, quanto mais interessados estamos na totalidade do viver, mais liberdade procuramos e mais inquirimos, sem aceitar nem acreditar. Precisamos ser livres para descobrir se existe a realidade,
se existe ou não algo eterno, intemporal. Há essa demanda extraordinária de liberdade em todas as nossas relações. Mas essa liberdade geralmente se converte em um processo autoanalisador e, portanto, não há verdadeira liberdade. Na mesma demanda de liberdade, há medo, porque a liberdade pode implicar insegurança total, absoluta, e nós tememos estar completamente inseguros. A insegurança parece uma coisa muito perigosa. Todo menino exige segurança em suas relações. E conforme envelhecemos, continuamos exigindo segurança e certeza em todas as nossas relações, com as coisas, com as pessoas e com as ideias. Essa demanda de segurança engendra indevidamente temor. E nos sentidos atemorizados, dependemos mais e mais das coisas às quais estamos apegados. Portanto, surge essa questão da liberdade e do temor. Se for de todo possível estar livre de temor, não só física, mas também psicologicamente. Não só na superfície, mas também nos escuros esconderijos de nossa mente, nos secretos refúgios onde nunca se penetrou. Pode a mente estar completamente livre de todo medo? É o medo que destrói o amor? Isso não é uma teoria. É o medo que engendra ansiedade, apego, desejo de posse, de dominação, ciúmes em todas as relações. E é o medo que engendra violência. Podemos observar como nas cidades, com suas populações excessivas e a ponto de explorar, existe grande insegurança, incerteza e medo. Isso contribui com sua parte à violência. Podemos estar livres do medo, de maneira que quando saírem desse salão, vocês possam caminhar sem sombra alguma dessa escuridão que o medo produz? Para compreender o temor, temos que examinar não só os temores físicos, mas também a rede complexa dos temores psicológicos. Possivelmente possamos investigar isso. O problema é, como surge o medo? O que o sustenta e lhe dá duração? E, se for possível, terminar com ele. É relativamente fácil compreender os temores físicos. Há uma resposta, uma foto instantânea ao perigo físico, que é a resposta de muitos séculos de condicionamento, porque sem isso não teria havido sobrevivência física e a vida teria terminado. Temos que sobreviver fisicamente e a tradição de milhares de anos diz que devemos tomar cuidado. E a memória diz, tome cuidado, há perigo, deve atuar imediatamente. Mas é medo essa resposta física ante o perigo? Por favor, sigam isso tudo cuidadosamente, porque vamos entrar em um pouco muito singelo e, entretanto, complexo. E a menos que lhe emprestem toda a sua atenção, não o compreenderão. Perguntamos se for medo essa resposta física e sensorial ante o perigo, a qual implica ação imediata. Ou é inteligência e, portanto, não é medo absolutamente. E é a inteligência uma questão que corresponde ao cultivo da tradição e à memória? Se o for, por que não funciona completamente como deve ser no campo psicológico, onde estamos tão terrivelmente temerosos de tantas coisas? Por que essa mesma inteligência, que atua quando observamos o perigo, não funciona quando há temores psicológicos? Essa inteligência física aplicável à natureza psicológica do homem? Isso é, existem temores de várias classes que todos conhecemos. Medo à morte, à escuridão, ao que a esposa ou o marido possa dizer ou fazer, ou ao que o vizinho ou o chefe possa pensar, todo tipo de temores.
Não vamos brigar com os detalhes de várias formas de temor. Nos interessa o medo mesmo, não um medo em particular. Quando existe temor, e nos damos conta disso, há um movimento para escapar dele. Seja o reprimindo, seja fugindo ou evadindo, mediante várias formas de entretenimento, inclusive os de caráter religioso, ou desdobrando o valor, que é resistência ao medo. O escapamento, o entretenimento e o valor são formas diversas de resistência ao feito real do medo. Quanto maior é o medo, maior é a resistência a ele. E isso dá origem a uma série de atividades neuróticas. Há temor e a mente, ou o eu, diz: não deve haver temor. E, em consequência, há dualidade. Está o eu, que é diferente do temor, que escapa do temor e resiste, que cultiva a energia, que teoriza ou vai ao analista. E está o não-eu. O não-eu é temor. E o eu está separado desse temor. Desse modo, há conflito imediato entre o medo e o eu, que está sobrepondo-se ao medo. Existem o observador e o observado. O observado é o medo, e o observador é o eu, que deseja desfazer-se desse medo. Há, pois, uma oposição, uma contradição, uma separação, e, portanto, há conflito entre o medo e o eu, que deseja desfazer-se desse medo. Estamos nos comunicando? O problema consiste, pois, nesse conflito entre o não-eu do medo e o eu que pensa que é diferente do medo e resiste ou trata de vencê-lo, de escapar dele, reprimi-lo ou controlá-lo. Essa divisão dá lugar invariavelmente ao conflito, tal como acontece entre duas nações com seus exércitos, suas armadas e seus governos soberanos separados. De modo que existe o observador e o observado. O observador que diz: devo me desfazer dessa coisa terrível, devo terminar com ela. O observador está sempre lutando e se acha em um estado de conflito. Isso se converteu em nosso hábito, nossa tradição, nosso condicionamento. E o romper qualquer classe de hábito é uma das coisas mais difíceis, porque nós gostamos de viver em hábitos, tais como o fumar, o beber, ou os hábitos sexuais e os psicológicos. Igual ocorre com as nações, os governos soberanos que falam de meu país e seu país, meu Deus e seu Deus, minha crença e sua crença. Por tradição, combatemos e resistimos o temor, e assim incrementamos o conflito e avivamos ainda mais o medo. Se isso estiver claro, podemos então dar o seguinte passo que é: existe alguma diferença real entre o observador e o observado, nesse caso específico? O observador pensa que é diferente do observado, o que é o medo. Há alguma diferença entre ele e a coisa que observa, ou são ambos o mesmo? É óbvio que ambos são a mesma coisa. O observador é o observado. E se surgir algo totalmente novo, então não há observador absolutamente. Mas dado que o observador reconhece sua reação como medo, ao qual conheceu previamente, essa divisão existe. E conforme aprofundamos mais e mais no assunto, como espero que estejam fazendo agora, descobrimos por nós mesmos que o observador e o observado são essencialmente o mesmo. Portanto, se forem o mesmo, que dá por completo eliminada a contradição, o eu e o não eu, e com eles também se elimina totalmente toda classe de esforço. Mas isso não significa que alguém aceita o medo ou se identifica com ele.
Existem o medo à coisa observada e o observador, que é parte desse medo. O que vamos fazer, então? Estão vocês trabalhando tão duro como o que vos fala? Se meramente escutarem as palavras, então temo que não resolverão a fundo essa questão do medo. Existe só o medo e não o observador que o observa, porque o observador é o medo. Aqui ocorrem várias coisas. Primeiro, o que é o medo e como surge? Não estamos falando dos resultados do medo, ou da causa do medo, ou de como o medo obscurece nossa vida com sua desdita e fealdade. Estamos indagando o que é o medo e como surge. Devemos analisar o medo continuamente para descobrir seus intermináveis causas, porque quando vocês começarem a analisar, o analisador tem que estar extraordinariamente livre de todo prejuízo e condicionamento. Tem que olhar, que observar. De outra maneira, se existir alguma classe de tergiversação em seu julgamento, essa tergiversação aumenta segundo ele continua analisando. Portanto, o analisar para pôr fim ao medo não termina com ele. Espero que haja alguns analistas aqui, porque ao descobrir a causa do medo e atuar sobre tal descobrimento, a causa se volta ao efeito, e o efeito se volta à causa. Começa-se com o efeito e se atua sobre esse efeito para encontrar a causa. Então, o descobrir a causa e atuar de acordo com ela passa a ser a seguinte etapa. Ambos, causa e efeito, convertem-se assim em uma cadeia interminável. Se descartarmos a compreensão da causa do temor e a análise do temor, então, o que terá que fazer? Agradecemos por se juntar a nós nessa jornada de reflexão com Krishnamurti. Se essas palavras ressoaram em você, convidamos a explorar mais em 2 vídeos que estão destacados na sua tela. Desafie-se a aprofundar ainda mais o seu entendimento. Compartilhe suas percepções nos comentários. Queremos ouvir suas reflexões e criar uma comunidade de aprendizado. Não se esqueça de se inscrever para receber mais conteúdo. Até a próxima viagem de descobertas.